Olá pessoal, mais um programa, A Hora do Mestre. O programa de hoje vai falar sobre drogas, um assunto que nós iniciamos semana passada. No programa anterior, nós demos algumas considerações gerais, iniciais. Hoje começaremos a analisar quais as condutas que são consideradas criminosas. Nosso bate-papo de hoje vai começar falando sobre a conduta do usuário. O usuário seria aquele que adquire droga para consumo pessoal. Tá? Eu vou ler aqui para vocês o que diz a lei, o que dispõe a lei. Vamos lá. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida socioeducativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O artigo 28 é o dispositivo legal que prevê o crime que o usuário pratica. Repare que falou adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, mas não aparece ali a conduta de usar, fumar, cheirar, aspirar. Então o pessoal de casa pode estranhar o que eu vou dizer, mas fumar, cheirar, aspirar, usar droga não é previsto como crime. Ué, mas como assim não é crime? O crime não é o uso, porque o uso significa que você está afetando a sua própria saúde. E o princípio da ofensividade, da alteridade, são princípios que vão nortear o legislador da intervenção mínima. Eles nos ensinam, e melhor, limitam o legislador no sentido de que o legislador penal não pode prever como crime condutas que não causem dano ou perigo de dano a bens jurídicos alheios. O que eu quero dizer? Não pode o legislador, sob pena de fazer nascer uma lei inconstitucional, dizer que é crime cortar o próprio braço. Porque quando eu corto o meu próprio braço, eu estou ofendendo o meu próprio bem jurídico, minha incolumidade pessoal. Não pode prever como crime eu destruir, danificar meu carro, meu aparelho de som, meu celular. Ah, vou quebrar o meu aparelho. Posso quebrar? Posso. Pode prever isso como crime? Não. Porque crime só pode ser considerado crime condutas que violem ou causem o risco de violação bens jurídicos alheios. Então, se o indivíduo está usando a droga, só está afetando a ele mesmo. O crime, na verdade, é adquirir para consumo próprio, guardar para consumo pessoal, trazer consigo para consumo pessoal, ter em depósito para consumo pessoal. Por quê? Porque o que a lei quer proteger não é a saúde do usuário, pelo menos não é um bem jurídico imediato, principal. O que a lei quer tutelar, quer proteger, ao incriminar a conduta, já que o direito penal no Brasil, ele tem uma finalidade. Ele tem um fim de proteger bens. A partir do momento que eu ameaço de pena determinada conduta, eu estou querendo que o indivíduo não pratique aquela conduta. Então, essa intimidação serve para proteger algum bem. No caso do homicídio,
é proteger a vida. No caso do furto, a gente incrimina o furto para proteger o patrimônio. E no caso dos crimes que envolvem droga, a gente quer proteger a saúde pública, não a saúde do usuário. Então, eu usar droga não é crime. Agora, eu adquirir a droga para usar, aí sim, nós temos crime, porque estamos fazendo circular aquela droga. Porque aquela droga que eu adquiri para o meu consumo pode acabar parando nas mãos de terceiros. Então, esse risco, esse perigo que existe, é o que está sendo incriminado. Então, tecnicamente, não é correto falar que é crime usar droga. Bom, superada essa discussão, fica a pergunta, mas eu ouvi dizer que a nova lei de droga descriminalizou a conduta do usuário. A conduta do usuário adquirir droga para consumo pessoal não é mais crime. Está errado, pelo menos não é um entendimento que prevalece. Na tradição do nosso direito penal, de acordo com a lei de introdução ao Código Penal, definir como crime a conduta ameaçada de pena privativa de liberdade, de reclusão ou detenção. E contravenção seria uma outra infração penal que seria punida com pena privativa de liberdade, de prisão simples. Então, na tradição do nosso direito penal, só existiam duas formas de ofender a lei penal, de infringir a lei penal. Duas espécies de infração penal: crime e contravenção. E, tradicionalmente, crime sempre foi ameaçado de reclusão ou de detenção. Agora, curiosamente, o legislador prevê como crime, está lá na lei de droga, 2 crimes. Aí traz a conduta do usuário: adquirir droga para uso, para consumo pessoal. Fala que é crime, mas na hora de prever a pena, não ameaça de prisão. Então, isso desencadeou 3 entendimentos: que houve descriminalização, então não é mais crime, o usuário não pode nem ser levado para a delegacia. Isso é um entendimento. Segundo entendimento: não é crime, não é contravenção, é uma infração penal sui generis, uma terceira espécie de contravenção. Melhor, terceira espécie de infração penal. E tem um terceiro entendimento, que fala, olha, embora não seja ameaçado de prisão, continua sendo crime. E é o entendimento que prevalece: não houve descriminalização, houve despenalização. Então, o usuário pratica crime, sim. Vamos dar um intervalinho, até daqui a pouco. Estamos de volta. A Hora do Mestre hoje está falando, dando continuidade ao tema drogas. Encerrei o primeiro bloco falando que o usuário pratica crime, sim, embora haja opiniões diversas, né? Falei 3 correntes. Agora é infração sui generis, mas é uma infração penal. Outra corrente que diz, não é mais crime. Houve o fenômeno da descriminalização. Mas o que prevalece é o terceiro entendimento, de que continua sendo crime. Não houve descriminalização, houve despenalização. Bom, então tá bom. Já que adquirir droga para consumo pessoal não é mais ameaçado de pena de prisão, ao contrário da conduta de adquirir droga para vender, por exemplo, em que é punido com 5 a 15 anos de prisão, é importante perceber o seguinte:
Crime é a conduta que se amolda a um tipo penal. O que é tipo penal? É aquela conduta que tem que estar na lei. Se não estiver na lei, não é crime. Não posso usar a analogia, é semelhante àquele crime, então também é crime. Não, por exemplo, bigamia, artigo 235 do Código Penal, casar na constância de casamento anterior, ou seja, manter 2 casamentos, crime. Mas se a pessoa mantém um casamento e uma união estável ao mesmo tempo, ou 2 uniões estáveis ao mesmo tempo, posso considerar crime? Não. Por que não? Porque a lei só falou casamento na constância de casamento anterior. Eu não posso achar que são situações semelhantes e recorrer à analogia para incriminar essas outras condutas. Então, casar, sendo casado é crime. Agora, casar e manter uma união estável ao mesmo tempo não é crime. Manter 2 uniões estáveis não é crime. E o que isso tem a ver com droga? É porque no tema droga, eu falo que para começar a enxergar a existência do crime, eu tenho que concluir que aquela conduta praticada é uma conduta típica. O que é ser uma conduta típica? Uma conduta que é descrita na lei penal como crime. Então a lei penal tem que trazer todos os elementos que aquela conduta precisa apresentar para falar que é crime. Está aí, o que isso tem a ver com a história? A história é a seguinte: adquirir droga é previsto como crime no artigo 28 da Lei de Drogas, que não prevê pena de prisão. E adquirir droga, a mesma conduta, também é prevista como crime no artigo 33, cuja pena máxima pode chegar a 15 anos. E aí fica a dúvida: poxa, como é que eu vou saber se a aquisição de drogas vai ser enquadrada no artigo 28 ou vai ser enquadrada no artigo 33, já que as consequências são muito diferentes e muito mais drásticas, caso seja enquadrado no artigo 33. Bom, essas condutas do artigo 28 e 33 são punidas apenas se forem praticadas a título de dolo. O que é dolo? Dolo é você identificar vontade, mas consciência. Se eu adquirir porque eu quis, eu peguei, eu movimentei a minha mão, peguei aquele material, aquele produto, isso é a vontade, fazendo as fibras musculares agir. E o que é consciência? Eu sei o que eu estou adquirindo. Então, se eu sei que é droga, então agir com vontade e consciência, dolo. Agora, se eu sem querer, eu não sabia que se tratava de droga, e adquiri uma mochila, uma caixa, levei para um amigo daqui para ali, sem saber que era droga, não agi dolosamente, porque não tive consciência. Então, para eu falar em crime do artigo 28, crime do artigo 33, tem que primeiro verificar a existência de dolo, que é vontade e consciência de estar adquirindo aquele produto que você sabe que é droga, tá? Então, só em identificar o dolo não dá ainda para diferenciar se é o crime do usuário ou se é o crime do traficante. Precisamos identificar se há a presença de um elemento especial, que tecnicamente a gente chama de elemento subjetivo específico, ou elemento do tipo subjetivo. Esse elemento subjetivo específico significa uma finalidade especial de agir. Eu sou leigo, não estou entendendo nada. O que o delegado vai ter que procurar, o promotor vai ter que provar e o juiz vai ter que enxergar para poder condenar aquela pessoa no artigo 28, que é o crime do usuário? Vai ter que enxergar que, além de adquirir a droga dolosamente, vontade e consciência, tinha uma finalidade especial, uma destinação especial. Qual? De usar essa droga adquirida para consumo pessoal. Se for conseguido provar, demonstrar, encontrar elementos de que havia essa finalidade especial, a aquisição da droga vai deixar de se enquadrar no artigo 33,
que é o crime de tráfico, a pena chega a 15 anos de reclusão, é crime equiparado a hediondo, e vai ficar no artigo 28. Mas se for demonstrado que o agente adquiriu essa droga, mas não ficar provado que ele tinha essa finalidade especial de consumo pessoal, vai ser tráfico. O que eu quero dizer? Só é usuário aquele que adquire para consumo pessoal. Aquele que adquire para revender, aquele que adquire para transportar para um amigo, para ajudar um amigo, aquele que adquire a droga para ficar expondo, né, sei lá, no museu, se tiver tudo em desacordo com a lei, desacordo com a autorização, um médico que adquire para empregar no tratamento de um paciente, é tráfico. Só posso falar em crime do artigo 28, que é o do usuário, que não tem pena de prisão, se for provada a finalidade de consumo pessoal. Se tiver qualquer outra finalidade, é tráfico. Tá, e como é que a gente consegue provar que a finalidade era para consumo pessoal? Muitos vão falar a quantidade. Então a gente vai falar da questão da quantidade de droga para definir se é crime de usuário ou crime de traficante. Vamos encerrar aqui o nosso segundo bloco, nossos comerciais, e na volta, a hora do mestre volta. Até daqui a pouco. Estamos chegando ao último bloco do programa de hoje e eu deixei uma questãozinha no ar dizendo o seguinte: bom, para poder ser condenado pelo crime do usuário e não pelo crime do traficante, além de provar que adquiriu a droga dolosamente, ou seja, com vontade e consciência de que se tratava uma droga, tem que ser demonstrado, e o juiz tem que se convencer, que aquela droga tinha uma destinação especial. Qual? Consumo próprio. Se não for provado isso, aquela aquisição da droga vai ser punida como tráfico. Porque traficar não é só vender droga. O artigo 33 da Lei de Drogas traz 18 verbos. 18 verbos? 18 condutas traduzidas em verbos. Adquirir, guardar, fornecer, remeter, prescrever, ministrar, ter em depósito. E aí por diante. Então, qualquer uma daquelas condutas é tráfico. Mas com relação à conduta de adquirir, guardar, manter em depósito, trazer consigo, ela é prevista como crime no 28 e no 33. Crime do usuário, crime do traficante. Como é que eu vou encaixar? Eu tenho que identificar a finalidade daquela aquisição. Se ficar provado que foi para consumo pessoal, é artigo 28, é crime do usuário. Se não for demonstrada essa finalidade especial, qualquer outra finalidade é tráfico. E como é que eu sei que é para consumo pessoal? Porque se perguntar para o preso, quem foi flagrado, o santo vai dizer que é da igreja, é trabalhador e que tem um vício, que é para o consumo pessoal. Dificilmente ele vai falar que é para traficar. Então, como é que o delegado, o promotor e o juiz vai se orientar? É pela quantidade? Sim, mas não é só quantidade. Eu, como delegado, e também pesquisando a literatura e casos concretos, já vi pessoas com pouca quantidade sendo condenadas por tráfico, e pessoas com a quantidade maior e ser condenada como usuário. Bom, a quantidade por si só não é relevante. É óbvio que em situações anormais, você pega alguém com 1 tonelada de cocaína, vai ficar difícil de convencer o juiz e qualquer pessoa de que aquela droga que ela adquiriu era para consumo pessoal. Teoricamente, até poderia tentar provar isso. Na prática, já temos aí uma presunção de que quem adquire 1 tonelada de cocaína é para traficar. Que quem é que vai aspirar 1 tonelada de cocaína?
A droga vai estragar e não vai conseguir consumir. De qualquer maneira, a quantidade pode gerar uma presunção. Pega uma tonelada, é traficante. Pega uma trouxinha, um sacolézinho, 5 gramas, 1 grama, é usuário. É a pequena quantidade. Na prática, gera uma presunção de que é usuário, não é traficante. Só que você não pode se prender, na maioria das vezes, à quantidade. Porque eu já peguei pessoas com uma trouxinha e já prendi como traficante. Por quê? Porque você tem que pesquisar outros elementos. O local onde ele foi encontrado, é local conhecido como local de venda de drogas. Ele mora por ali? Não mora por ali. O que ele estava fazendo ali parado um tempão, segundo os policiais que o observavam? Não mora ali, não tem parente ali, não está com namorada ali. Você pega 1, 2, 3 usuários, de repente um vai falar, mas o outro fala, comprei droga de ciclano. Você pega uma série de dinheiro trocado no bolso do indivíduo, você pega anotações, pó de 5, maconha de 10. Você pode pegar um indivíduo que tem uma vasta ficha criminal com antecedentes de tráfico. Então, só a quantidade não é importante, melhor, não é suficiente, importante não é suficiente. E a própria lei, no artigo 28, parágrafo 2º, determina a autoridade, seja o delegado, o juiz, o promotor, a levar em conta todas essas circunstâncias antes de classificar. Eu já peguei uma quantidade de meio quilo de maconha e entendi que aquilo não era para vender, porque era uma família que tinha aparentava ter uma condição boa, estavam passando para viajar em direção à praia. O filho falou, meus pais não sabiam e não me pareceu que eles sabiam, mas eu ia usar o mês todo na praia, para não ficar indo na boca. Então, aí busquei os antecedentes, não tem maus antecedentes, trabalham, estudam. Não me pareceu, naquele momento, que a droga era para tráfico. Então, só a quantidade não é suficiente. Mas se você entender que uma pequena quantidade, aliada a outros fatores, é tráfico, não tenha dúvida. O delegado vai prender por tráfico, o promotor vai denunciar por tráfico e provavelmente o juiz vai condenar por tráfico. Bom, temos a conduta de plantar, né? Quem semeia, cultiva e colhe, planta para produzir droga para consumo pessoal. Isso aí é tráfico, é uso? Se eu tiver uma plantinha da cannabis sativa, é crime? A lei anterior não previa como crime, expressamente como crime, plantar para consumo pessoal. A lei anterior previa como crime plantar, ou seja, semear, colher, cultivar. Então, se você tinha pouca ou muita quantidade, muita plantação, pouca plantação, você tinha que se recorrer do artigo 12, que era o artigo do traficante. Poxa, mas eu só tinha uma plantinha para eu poder produzir droga para o meu consumo. Eu vou responder pelo mesmo artigo do traficante. Parecia injusto e isso gerava muita perplexidade. 3 correntes de entendimento, de julgamentos foram se sucedendo. Plantar para consumo pessoal é tráfico, é o entendimento mais duro. Plantar para consumo pessoal não é tráfico, é o crime do usuário. Se ele está plantando para amanhã produzir droga, para consumo. Mas era criticado, mas a lei que fala do usuário não diz que é crime. Como é que você pode criar crime se não está na lei? Então tinha um terceiro entendimento que falava que não era crime. Hoje, a nova lei de drogas acabou com essa polêmica. Ela previu que semear, cultivar e colher plantas destinadas à produção de drogas pode ser o crime do usuário, está no artigo 28, ou o crime do traficante, está no artigo 33. Depende do quê? Depende se aquela plantação ela se destina a produzir pequena quantidade de droga, aí vai ser o crime do artigo 28, ou é uma plantação que se destina a produzir média ou grande quantidade de droga. Aí pode pegar 15 anos de pena. Então nós temos aí hoje uma previsão expressa na lei que fala
tanto na possibilidade de ser enquadrado no artigo 28, ou da possibilidade de ser enquadrado no artigo 33. Só a finalidade de plantar para consumo pessoal não é o suficiente para definir se é o artigo 28 ou se é o artigo 33. O principal é saber se, além da finalidade de consumo pessoal, aquela plantação encontrada, ela permitia uma produção de pequena, de média ou de grande quantidade. Se for pequena quantidade, artigo 28. Média ou grande quantidade de droga que possa ser produzida com aquela planta é tráfico. Hoje encerramos aqui o programa sem invadir a seara do traficante. No próximo programa nós vamos falar da conduta do traficante. Até o próximo programa, espero que estejam aproveitando. E temos aí nosso cursinho preparatório, a Hora do Mestre. É só procurar na TVI, procurar Nino Belliene, mandar e-mail para cá que a gente vai disponibilizar o caminho e a proposta do nosso curso preparatório para concurso. Até a próxima, fiquem com Deus. E no próximo programa continua o tema drogas.